Existe algo que eu queria compartilhar com vocês. Quando eu percebo a minha insensibilidade às coisas que às vezes eu cometo, eu paro por um tempo e fico visualizando na minha mente todo o trabalho de Jesus Cristo comigo. Eu não chego de cara e vou orando, ó Deus, me perdoa pelos não, eu sento e eu começo a fazer um negócio que vai me constrangindo. Mas vai me constrangindo. Eu começo a pensar Deus se fazendo em carne e a humilhação, todo tipo de humilhação, de apanhar, de ser chamado de filho de Beuzebu. Eu fico imaginando aqueles homens na beira da cruz dizendo: salva-te, você não é o filho de Deus? Aqueles soldados batendo nele. Eu queria que você por um instante fechasse os olhos e parasse de pensar um pouco em qualquer coisa. E pensasse no sacrifício de Cristo. E a partir daí, o Verbo se fazendo carne sem pecado nenhum. No rosto do nosso Senhor Jesus, a mais absoluta simplicidade no olhar. Homem de dor, trabalhador, sem pecado algum, sem maldade nenhuma. Quando apanhou no rosto, ele pergunta para o soldado: o que eu te fiz? Em momento nenhum foi movido pela ira, pelo furor. Ensanguentado. Eu queria que você partisse daí a base para a sua oração. E na hora que você ficar à vontade, pode orar. Eu quero um pouco falar sobre o nosso arrependimento. É importante a igreja definir a natureza de nosso arrependimento. Em muitos momentos, a vida cristã se torna tão frágil por um detalhe muito específico: ausência de arrependimento. Eu quero hoje um pouco falar sobre arrependimento. Se você é cristão, se você não é cristão, se você é considerado entre aqueles que se chamam desviados, se você recebeu a fé, não interessa quem você seja, não interessa o seu credo, não interessa absolutamente nada. Todos precisam do arrependimento. Todos. Não interessa se você é jovem demais, se você é velho demais. Todos precisam ter arrependimento. E vou te dizer, boa parte dos problemas, boa parte, ou a maioria, a grande maioria dos problemas, seriam solucionados só com arrependimento. Já o arrependimento traria soluções para boa parte dos problemas que são criados. Para introduzir isso, eu queria que você fosse comigo no Evangelho de Mateus,
capítulo de número 16. Verso de número 24. Diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e me segue. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que sua vida por amor de mim, qualquer um que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir a glória, ou que vejam vir a glória do reino do Filho do Homem. Vamos orar? Pai, tenha compaixão de nós neste lugar. Tenha compaixão de todos nós. Não te encurta o teu braço de nós neste lugar, ó Deus. Não esquiva, Deus, os teus olhos de nós. Dai-nos da tua instrução. É possível que, se o Senhor falar neste lugar, em nossas vidas, algo surpreendente pode acontecer, pois com o poder da tua palavra, o Senhor criou céus e terras. O que o Senhor faria se a tua palavra fosse ministrada a nós? Se com o poder da tua palavra o Senhor dividiu céus e terras, ó Deus, criou mares, o que o Senhor fará com o poder da sua palavra, se o Senhor ministrar a nós aqui hoje? Dai-nos compreensão, ó Deus, em nome de Jesus. Esse mesmo texto, ele é reproduzido no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos. Aqui, o Mateus pega o contexto que ele está rodeado de seus discípulos. Em Lucas chega a dizer que ele estava em torno de uma multidão. E no meio daquela multidão, em que muitos eram notificados como seus discípulos, ele diz: olha, o que quiser vir após mim, tem uma postura, uma posição a tomar. Existe uma posição a tomar aquele que quer vir após mim. Ele é muito direto sobre a posição que é necessária àqueles que querem vir após ele. Ninguém vai com ele, ninguém vai antes dele. Primeiro ele vai inaugurar um caminho. Qual o caminho que para nós estava obstruído? O caminho da eternidade. O caminho da eternidade com o Pai. Nós não tínhamos acesso a esse caminho. Isaías chega a dizer que assim como é distante a terra dos céus, assim são os caminhos dele de nossos caminhos. Provérbios chega a dizer que há caminhos que para o homem parece ser bom, o final dele é o céu? Não, o final é morte. É ainda até o caminho bom do homem, até a bondade do homem não consegue direcioná-lo ao céu. Cristo vem inaugurar um caminho. Ele diz: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele inaugura, ele abre caminho, ele abre o acesso para que possamos ir após ele. E esse caminho, esse acesso ao Pai, esse acesso à graça eterna de Deus, em outro momento, em Mateus 7, ele chega a dizer de caminho estreito. É um caminho estreito, um caminho curto. O que isso significa? Que é um caminho de trilha, é um caminho de trilho. Já viu que o trem tem trilhos? O caminho do trem é largo ou ele é estreito?
porque é um caminho de trilha, ou de trilho no contexto do trem. É um caminho pela qual o trem precisa passar fixamente. Ele não tem possibilidade de passar em nenhum acesso paralelo. O que leva o trem ao seu destino é exatamente o seu caminho. Cristo veio inaugurar um caminho não existente ao homem, um caminho de acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele coloca os princípios pela qual nós temos que passar por esse caminho, esse processo. Ele diz: aquele que quiser vir após mim, aquele que tem o desejo de andar após mim, renuncia a si mesmo, toma sua cruz e me segue. Ele começa a falar sobre essas coisas. Depois ele chega a dizer, olha, no verso 28, só a título de esclarecimento, o verso 28 chega a dizer assim, que alguns do que aqui estão não provarão a morte até que vejam vir, o termo vir aqui é manifestar, o Filho do Homem no seu reino. Isso se cumpre na vida de João na ilha de Patmos, que antes de morrer viu a vinda do Senhor e sua glória. Se cumpre sobre a vida de Estevão, que antes de morrer viu a glória do reino de Cristo à destra do Pai. E também se cumpre sobre vários homens também, a posteriori a isso. Por exemplo, a Paulo, que além do caminho de Damasco ter visto Cristo glorificado, ele também dá relato de que conhece um homem de forma indireta, dizendo sobre si mesmo, que viu coisas inefáveis. Então ele provou, através das suas manifestações, a glória do reino que viria, deixando homens antes da sua própria morte terem o privilégio, a oportunidade de contemplar tal grandeza. Então era uma promessa fiel, porque homens antes da morte contemplaram a vinda desse reino. Então ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. De tudo que o Evangelho possa nos falar, não existe talvez algo mais duro do que isso. Negar a si mesmo, deixar a si mesmo. Imagine que todos nós temos uma personalidade, um temperamento, nós temos uma forma de pensar, nós temos a nossa cultura familiar, nós temos os nossos ideais, existem inúmeras coisas. Aí ele vira para tudo isso e diz: olha, eu quero que vocês neguem a si mesmo, eu quero que vocês abandonem a si mesmo. O apóstolo Paulo tinha uma vida de profunda instrução. Ele, dando testemunha de si mesmo, ele diz: olha, eu sou da raiz de Israel, sou de família de hebreu, sou da tribo de Benjamim, fui criado aos pés da teologia judaica, sobre a ordenança de Gamaliel, tive toda essa instrução. E ele chega a dizer assim: olha, eu tive tudo isso por perda para ganhar a Cristo. Ele entendeu que a relação dele para com Cristo estava ligado intimamente ao tamanho de seu próprio prejuízo. Entenda uma coisa, é importante que você entenda isso, que nossa herança está ligado também intimamente à nossa perda. Parece frase de academia que eu vou te dizer, mas sem perda não tem ganho. Isso é da forma mais literal que você possa imaginar. Não tenta fazer dessa frase como se fosse algo subjetivo, algo relativo, mas entenda isso de uma forma literal. Se você não perder, você não tem ganho. A salvação está ligada intimamente, primordialmente, ao nosso prejuízo, ao prejuízo nosso. Porque antes do Senhor Jesus ressuscitar ao terceiro dia e ser manifestado em glória, Ele morreu com grande sofrimento e dor. Não acha que você vai ressuscitar em grande glória, sem antes ter o prejuízo do sofrimento e da dor, da perda das suas vontades.
As Escrituras dizem que aquele que não poupou o seu próprio filho, ele não poupou o seu próprio filho, Cristo, sendo o próprio Deus, sem pecado, para a sua glorificação, foi baseado em uma dor e uma profunda angústia. Antes, lá do terceiro dia, dele se alegrar, depois do terceiro dia ali, ele estava se alegrando com seus discípulos, comendo com eles, glorificado, sem dor nem nada. 3 dias antes disso, antes dele ser crucificado, ele estava sem nenhum desses discípulos, chorando sangue. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não acha que a nossa herança eterna será resguardada por Deus nos poupar de coisas. Deus não tem cuidado com os nossos interesses. Ele não está preocupado se nós estamos felizes fazendo as coisas que gostamos. Isso não está ligado a Ele para a nossa salvação. Ele não está pouco preocupado se nós estamos herdando uma boa qualidade de vida nessa geração. Ele não está preocupado com isso, ele não está voltado a isso. O cuidado de Deus é exatamente que sigamos os passos de seu Filho. É necessário, o próprio apóstolo diz que nós temos que seguir as suas pisaduras, temos que imitá-lo. Isso mexe diretamente com nossas vontades. Você nunca terá um cristão servindo a Deus e fazendo a sua própria vontade. As Escrituras chamam isso, o próprio Senhor Jesus diz que isso é aborrecer a própria carne. Aborrecer a própria carne. As Escrituras dizem sobre aborrecer pai, aquele que não aborrecer pai, mãe, irmão, não é isso? Até aí há uma possibilidade que você faça isso. Tem gente que faz isso por causa da religião. Tem gente que aborreceu os interesses do pai, da mãe, dos amigos, dos familiares por causa de uma religião. As pessoas aborrecem as pessoas por causa da religião. Agora é necessário que você avance um passo, aborreça a sua própria carne. Não é difícil aborrecer um parente porque você agora aderiu a algum tipo de doutrina. Muitos que estão aqui talvez aborreceu alguém com isso. Mas isso não é sintoma definitivo do Evangelho. O sintoma definitivo da obra do nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que aborrecer a sua própria carne. Não é difícil você magoar pessoas porque você começou a seguir algum tipo de doutrina. Agora, a evidência cabal do Evangelho é que você magoou os seus próprios interesses. Não é difícil você ter entristecido alguém porque você começou a seguir alguma fé. Agora é necessário que você entristeça a sua própria carne, para que fique evidente de que você recebeu o Evangelho. Aquele que não negar a si mesmo. Um dependente químico, ele nega a família para seguir a sua vida. Um adúltero nega a esposa para seguir a sua vida. Agora só um salvo negaria a sua própria carne para seguir a Jesus. Então é sobre isso que se trata quando ele diz negar a si mesmo. Está ligado intimamente a prejuízos. Prejuízos. Ter por perda todas as coisas. Não é alcançar uma vida melhor, mas é alcançar uma eternidade melhor. Há cristãos no mundo que receberam a fé e não têm uma vida melhor. Há cristãos na África que receberam a fé e a vida deles ficaram piores. Há cristãos na Ásia que receberam a fé e a vida dele ficou pior. Há cristãos na história, no período de Nero, que antes de serem cristãos, lavavam a sua roupa, cozinhavam, iam, trabalhavam e voltavam. Mas depois, eles foram arrancados de suas famílias, cumprindo aquilo que Jesus disse: vai estar 2 na moinha. Todo mundo acha que ele está falando de arrebatamento, né? Mas está falando ali de tratamento, como que seriam maltratados. Estão 2 na moinha, um será deixado e o outro será arrancado. Para quê? Para ser morto. Era o que acontecia com eles. Eles passaram a ter uma vida difícil, eles não passaram a ter uma vida fácil. Eles passaram a chorar por coisas que eles nunca choraram antes. O autor aos Hebreus diz que as mulheres perderam seu marido por causa disso.
muitos foram mortos. O autor chega a dizer que eram homens cuja a terra, o mundo, não era digno deles. No verso 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma sobre si a sua cruz e me segue. Cristo inaugurou isso, já falei sobre isso. Olha, o Calvário é o guichê do ticket para o céu. Imagine um estádio, onde vai ter um evento, um jogo, e a pessoa, ela chega assim entrando para o jogo, ou ela passa por algum lugar para ter que comprar o ticket antes? Não passa? Ou ele compra pela internet hoje em dia, mas antigamente tinha que ir lá, enfrentar uma fila, ir no guichê, tirar o ticket e entrar. Todos que estão aqui, eu tenho certeza que não quer ir para o inferno. Não tem ninguém aqui que quer ir para o inferno. Até aqueles que não têm noção do que é o inferno, e talvez seja a grande maioria, não tem vontade de ir para o inferno. Se eu perguntar quem quer ir para o céu, de forma cabal, todos, no mínimo a grande maioria vai dizer: eu quero ir para o céu. Mas antes de ir para o céu, nós precisamos passar pelo guichê, aonde nós temos o ticket, e o guichê é o Calvário. O Senhor Jesus deixa bem claro: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz. A minha cruz é o que eu vou carregar até o Calvário. Não é os meus problemas, não é as minhas dificuldades. A cruz é o meu lugar da minha própria sentença, aonde o pecador tem que morrer, aonde o pecador é sentenciado. O Senhor Jesus inaugura a cruz para todos nós, para que possamos passar por ela. O Senhor Jesus, na última oração, Ele diz assim: todavia seja feita o quê? A tua vontade. E Isaías chega a dizer no capítulo 53 que era do agrado do Pai que Ele fosse moído. Era do agrado do Pai que Ele fosse moído. A vontade do Pai é que Jesus fosse moído, sim ou não? A vontade do Pai é que Jesus Cristo morresse, sim ou não? Ele morreu. O Senhor Jesus diz que todo pecador tem que morrer. É da vontade do Pai que o pecador tenha que morrer, sim ou não? Então não tem como você ir para o céu se você não morrer no Calvário. Você precisa morrer no Calvário. Você não vai para o céu se você não morrer. Romanos, Paulo diz que aquele que está morto está justificado do pecado. Se você não morrer, você não vai para o Calvário. O verso 25: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perder lá. Tudo que você quiser fazer para salvar a sua vida, você vai perder. Não interessa se você está pensando nisso através de aquisições, por exemplo, tem gente que acha que vai salvar a vida porque ele mora num condomínio, e nesse condomínio tem um muro alto, sobre esse muro alto tem um cercado, do lado de dentro desse muro alto tem pitbull. Ele acha: olha, ninguém vai me assaltar. Um belo dia ele está saindo com o carro na porta, vem alguém e o assalta. Ninguém vai escapar da morte. Quando o homem pensa em salvação, ele não está pensando em eternidade, ele está pensando em viver muito. Então o homem tenta se salvar de alguma maneira. Recentemente eu vi um caso, eu não apurei se isso é verdade absoluta, mas um indivíduo que tinha sido curado de um câncer de fase terminal, dentro de casa ele tropeçou e morreu. Ele enfrentou todo um câncer, passou por todos os tratamentos, gastou tudo o que tinha, conseguiu vencer o câncer. Chega em casa, vivendo em casa, a bela vida dele, ele escorregou, bateu a cabeça, se eu não me engano, e morreu. Gastou tudo o que tinha e morreu. Nós lutamos pela vida. Quando alguém está no hospital, os médicos começam a fazer tanta coisa para tentar fazer aquela pessoa viver, que quando você olha para aquela pessoa, você diz assim: antes tivesse morrido. E aquele que quiser preservar a sua vida, ele vai perdê-la, ele vai perder tempo com isso. Nós perdemos tempo preservando a nossa vida. Achamos que essa vida é a melhor coisa que nós temos, e de uma maneira íntima,
a nossa cognição, a nossa mente, o nosso comportamento trabalha efetivamente para a autopreservação. Nós queremos o melhor plano de saúde, nós não queremos ir para a fila do SUS porque o SUS é ruim, nós queremos o melhor plano de saúde. Depois você descobre que a humanidade morre tanto no hospital público quanto no hospital privado. O que difere não é necessariamente tanto o tratamento. Você diz, mas quando a pessoa tem muito dinheiro, ela consegue se tratar melhor, mas ela trata, mas depois morre como todas as outras. Nenhum dinheiro dos homens conseguiu fazer ele viver mais do que estimativa bíblica ordenada. O que dirá daquela senhorinha que está lá no interior, que nunca teve um convênio médico, ou quantas vezes foi no hospital na vida, 2 vezes, não tem nem sequer um cartãozinho de vacina e já está com 98 anos. E nós, com convênio médico, plano de saúde, qualidade de vida, atravessa a rua e vira um pudim. Então, se alguém quer preservar a sua vida, ele vai perder muito tempo com isso. Vai perder muito tempo com isso. Tem aqueles que passam 4 horas do dia numa academia, já viu? De costa para o espelho, olhando para ela, e ela passa 1 hora, 2 horas do dia. Eu vi uma frase que dizia assim: é bem provável que boa parte dos motoristas passam 1 semana de sua vida toda parada no sinal de trânsito. Então, fazendo a contabilidade de um motorista, o tempo médio que ele passa na frente do sinal de trânsito fechado é 1 semana da sua vida. Agora, imagina comigo que você é declarado em fase terminal e o médico vira para você: você tem 1 semana de vida. Isso vai significar muito para você, sim ou não? Vai, não vai? Tempo de você estar com seus parentes, amigos, resolver questões. 1 semana, não seria grande coisa? Nós perdemos isso no sinal de trânsito. Agora pensa nos cristãos que passam 2, 3 horas dentro de uma academia. E sabe o que é a coisa que eu descobri? Porque eu já fiz academia. A coisa mais ingrata que tem, você morre de fazer, quando você para, aí você tem que ficar escravo, corre todo dia, vai todo dia, todo dia, parou, cansei, murchou, faz todo dia, corre todo dia. É porque nós precisamos de qualidade de vida, nós precisamos melhorar, e vai. Aí tem os coach da academia, que fica lá, tipo, dando ânimo, vai que você vai ficar bom. Se no trânsito, são poucos minutos, eu perco 1 semana da minha vida, o que mais? Quanto tempo que eu devo estar perdendo por um monte de coisa que eu considero para a minha melhoria de vida? O versículo de número 25 continua: e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Como que alguém perde a vida por Cristo? Talvez você pense em alguém levando um tiro, alguém sendo queimado vivo. Teve na história pessoas que foram crucificadas. Talvez você só pense nesse instrumento. Mas como que alguém perde a vida por Cristo? É quando Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo de número 5, que é um texto que nós já tratamos aqui, que ele morreu por todos, para os que vivem hoje não vivam mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Como que alguém perde a vida? Perder é literalmente perder. Ele não falou assim, alguém invista a sua vida para dar aquele gosto de aproveitamento, né? Aqui às vezes, eu sou vendedor, às vezes quando eu vou vender algo para o meu cliente, eu substituo a palavra gastar para investir. Isso muda a perspectiva do cliente sobre aquilo que eu estou oferecendo. Você precisa gastar esse dinheiro. Não use uma palavra gastar, que gastar é algo que está indo embora. Investir é algo que está sendo depositado. Aqui, o Senhor Jesus não era vendedor. Ele não estava tentando ganhar o maior número de pessoas. Ele disse, olha, perder é perder mesmo. É perder. Perder a sua juventude.
Eu vou falar para você, jovem, é você perder o fato de você ir ficar e se prostituir com alguém para ter uma vida casta e separada por Deus, porque Deus vai te cobrar a sua vida. Não interessa quantos anos você tem, Ele vai te cobrar a sua vida. Se você vive em promiscuidade, você tem que perder a sua vida, porque se você não perder a sua vida, você vai perder ela. Quando a jovem, só porque ela é linda, né? Lembra que eu te falei, que está lá no pedalinho? Aí ela acha que é encantadora, e ela começa a se prostituir, e ela começa a namorar com rapazes, e 1, e 2, e 3, perde a virgindade porque o cara pressionou. Se você não perder a sua vida, você vai perder a sua vida. Aí talvez você ache que tem tempo, mas lembra que eu te disse do homem que venceu o câncer? Ou você acha que alguém de 18 anos não morre? Ou você acha que alguém de 20 anos não morre? Ou você acha que você tem a vida pela frente? Não tem. É sobre esse sentido que é perder a vida. Perder a vida é perder literalmente a vida. Talvez as pessoas pensam, o que eu ganho com isso? Não existe absolutamente nada, e essas são as palavras de nosso Senhor, que você não deixe nessa vida, que você ganhe 100 vezes mais. Esse 100 vezes mais não é uma representação matemática de algum investimento, mas é uma figura de linguagem para te apresentar que existe muito mais recompensa. E qual é a recompensa que nós teríamos se perdêssemos essa vida? Imagine você, que eu te desse 1 segundo de vida, para você fazer a coisa que você mais gosta de fazer, ou te desse uma vida inteira para você viver, qual das duas coisas você optaria? Viver a vida inteira. 1 segundo, olha, você tem 1 segundo para fazer a coisa que você gosta, mais gosta, e depois disso a vida acabou, ou você ter sua vida inteira. A proposta da vida de pecado é exatamente isso. O Senhor nos ofereceu a vida eterna. As Escrituras dizem que a nossa vida é como um sopro, é um vapor, é um vento. Ela vem e ela passa. Cristo morre e ressuscita por algo que é eterno, algo que nunca terá fim. E não é só não ter fim, é extremamente ligado à satisfação de termos a convivência eterna com a natureza de Deus. Seremos parte dele, já expliquei isso aqui em outro momento. Seremos parte dele, essa é a proposta. A proposta dele é: substitua este vento, esse sopro de vida que você acha que é muita coisa, por uma coisa eterna, e você vai ver que isso vai ser muito melhor. É sobre esta substituição. Se você viver os prazeres dessa vida, talvez eu estou falando algo que é redundante para você, algo que é lógico para você, mas talvez algo que não esteja esclarecido no mais íntimo da sua consciência. Se você viver os prazeres dessa vida, você não viverá a eternidade. Tem que perder. Tem que perder. O verso 26. Pois que proveito, o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Está vendo que esse perder, que é a pessoa achar que está ganhando, ele investiu a vida toda para alguma coisa. A vida toda. O que você tem feito com a sua vida? O que você tem investido da sua vida? Você jovem, você que antes tinha 13, 14 anos e agora está com mais de 20, faz uma retrospectiva. Quais são os investimentos da sua vida? Aonde você chegou? Você que é maduro, casado, tem filhos. Agora eu quero que você faça uma reflexão sobre os seus investimentos. Aonde você chegou? Qual grande mudança? Qual grande coisa relevante? E quando eu digo isso, eu estou falando na perspectiva de nosso Senhor Jesus. Isso está te apontando para o quê? Ah, você trabalha? A minha vida toda eu trabalhei muito. Talvez você diga, eu trabalho muito. Aonde você chegou? Ah, eu
eu construí a minha casa, eu comprei o meu imóvel, eu adquiri os meus bens, ou outros em outras condições. Ou talvez você seja consciente o suficiente para ver que não andou um passo na vida. E quando eu digo um passo na vida, é voltado para o caminho. Lembra que eu te disse que há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas ele está necessariamente levando para a eternidade? Não. Aonde você está chegando? A que ponto você já chegou? Que destino, qual posição da sua vida voltado para a eternidade você se encontra? Há tantas pessoas regredindo, há tantas pessoas em regresso da fé, que andaram por um bom caminho, por uma boa consciência, só que chegaram no momento, traçaram seu próprio caminho. Tem cristãos que são assim, eles estão indo aqui no caminho, estão cheios de fé, cantando, se alegrando, mas daqui a pouco, dá na teia, ele pega um caminho. Não negocie, não se venda, não crie caminhos, não saia do caminho reto. Você não terá capacidade para voltar. O caminho que sai não é o caminho que volta. Aprenda isso, o caminho que sai não é o caminho que volta. Então, do que interessa? Você se matou por um monte de coisa, e no final, perdeu a alma. Entenda uma coisa, talvez, escute bem isso, no dia da sua morte, você tenha uma boa despedida, mas não necessariamente você terá uma boa recepção. No dia da sua morte, você terá uma boa despedida. Vão chorar, seus familiares vão lamentar, os seus amigos vão, poxa. Um ou outro vai pegar no ombro dos seus parentes e vão dizer, foi uma boa pessoa. Aí os amigos do trabalho vão dizer assim, era um grande trabalhador, sempre chegava no horário. Talvez os amigos da escola vão dizer assim, eu estudei com ele, era tão estudioso. Talvez o filho vai dizer, o meu pai me dava de tudo. Talvez você terá uma boa despedida, isso não necessariamente evidencia que você vai ter uma boa recepção do outro lado. O verso 26 continua, a outra pergunta, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Verso 27, porque o Filho do Homem virá na glória do Pai, com seus santos anjos, então dará a cada um segundo o quê? As suas obras. Então, nós seremos sentenciados, segundo as nossas obras. Só que nós não temos nenhuma obra boa em nós mesmos, é por isso que Deus nos deu a sua salvação, a justificação, a remissão de nossos pecados. E é aqui que eu quero entrar, porque nós não podemos produzir as nossas próprias obras. As obras que nós temos que produzir, elas precisam ser semelhantes ao nosso Salvador. O Senhor Jesus não morreu na cruz para que pudéssemos continuar vivendo a nossa vida da nossa maneira, para nos garantir salvação. Ele veio e morreu e ressuscitou para que não pudéssemos mais viver para nós mesmos, mas para Ele, para com isso manifestarmos salvação. Olha aqui em Marcos capítulo de número 1, o verso de número 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio quem? Jesus para a Galileia, pregando o quê? Então o que ele pregava? Aí qual que era o evangelho que ele pregava? Ele diz assim, olha,
Vem que Deus vai resolver todas as suas coisas. O Pai me enviou para te dar 5 passos para você ser um vencedor. Imagina o Senhor Jesus, depois da morte de João, sentando: agora eu vou ser um escritor. Eu vou escrever livros da psicologia cristã, para que os cristãos entendam como funciona a psicologia cristã. Imagina Jesus dizendo sobre os 5 passos de como ser um homem de sucesso, porque afinal de contas, cortaram a cabeça de João Batista. João Batista não sabia o que era ser um homem de sucesso. Jesus saberia como que era um homem de sucesso, e ele vai ensinar como ser um homem de sucesso. Será que é isso? Olha o que diz aqui o verso número 15. E dizendo: o tempo está o quê? Cumprido, o reino de Deus está? Arrependei-vos e o quê? O Senhor Jesus dizia: olha, arrependam, o reino de Deus está próximo, está tudo cumprido, não adiem isso, não percam tempo, vocês precisam dar prioridades ao arrependimento. Não interessa se você tem 5 milhões ou 5 reais, isso não é a meta cristã. Sabe, esse dia para trás eu recebi um vídeo de um coach gospel ensinando como ganhar muito dinheiro, e ele estava ali falando da Bíblia, sabe, e fazendo as pessoas repetir aqueles gatilhos mentais, e eles todos hipnotizados na lógica dele, e eu vendo mentira após mentira, dizendo: esse texto não diz isso, esse texto não diz isso, esse outro texto que ele está dizendo não está dizendo isso. E ele dizendo assim: você acha que Jesus quer que você fique pobre? Não, Jesus quer... quer ver, eu vou te mostrar, na Bíblia é isso. E não abria a Bíblia e falava o texto, e todo mundo, eita glória. E o coach gospel vendendo o curso dele. Ele sabia como ganhar dinheiro. Sabe como que eles ganham dinheiro? Deixa eu te dizer, te ensinando a ganhar dinheiro. Não é uma coisa muito maravilhosa? Como que eu vou ganhar dinheiro? Ensinando. Aí no final, vamos supor, eu vou te ensinar como ganhar dinheiro, faça o meu curso. Aí durante o curso eu faço assim: prepare um curso e vende para alguém, você vai ganhar dinheiro. Te ensinei. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não, Ele não tinha tempo para isso. Ele diz: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Lá em João capítulo 4 ele diz: olha, veja como é que os campos estão brancos para a colheita, nós não podemos perder tempo. Só que isso não faz sentido nenhum quando você está direcionando estas palavras para uma mente carnal, terrena, que olha essa vida e as conquistas dessa vida como a grande coisa. Ele diz: arrependei-vos e credes no quê? No quê? O arrependimento está ligado a você crer no Evangelho. Nunca que alguém creu no Evangelho sem arrependimento. Nunca que alguém diz assim: eu recebi o Evangelho, e não vive uma vida de arrependimento. Evangelho e arrependimento são 2 lados da mesma moeda. Nunca que alguém pode dizer: eu creio no Evangelho de Jesus Cristo, e não vive uma vida de arrependimento. Ele está dizendo: arrependei-vos e credes no quê? No Evangelho. O arrependimento ele tem uma finalidade em nossas vidas. O arrependimento, a nossa conversão, é a ação de Cristo em nós para apagar os nossos pecados. Existe uma atitude em nós que apaga os nossos pecados, é o arrependimento. Olha o que diz em Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para que fim? E assim venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Olha, se você ficar: Deus me perdoa, Pai, e continuar vivendo a mesma vida, não é arrependimento. Arrependimento é uma obra.
Você inicia ela pela oração da sua confissão, mas ela é consumada pelo posicionamento. Ele está dizendo assim: para que arrepender e se converter? Para quê? Para ter os pecados apagados. Porque todos nós, lembra que nós lemos agora em Mateus, iremos ser julgados pelas nossas obras. Por que você precisa se arrepender? Porque deixa eu te dizer, independente de você acreditar ou não, todos que estão aqui e fora daqui vão se encontrar com Deus. Todos vão se encontrar com Deus. Isso independe do nível da sua crença ou descrença, isso indifere. Isso é uma verdade absoluta. Todos que estão aqui ou fora daqui vão estar diante dele. E algo precisa acontecer. O pecado precisa ser apagado ou lançado no esquecimento. De suas obras não mais me lembrarei eu, diz o Senhor. Ele vai lançar no esquecimento. Olha, aquele que conhece todas as coisas vai desintegrar a minha e a sua memória, volta e meia. Lembra de alguma coisa que fizemos no passado, e aquilo é tão constrangedor, mas na nossa relação para com o Pai, isso não faz mais parte de nossa história. Ele apaga, ele elimina, aquilo não existe mais, aquilo foi neutralizado, não há mais poder. Sabe aquele negócio lá de maldição hereditária, de não sei do que, do bisavô? Isso é balela, lorota. Uma vez confessado o pecado e abandonado, ele não mais faz peso disso, não conta. Mas aquele pecado que eu digo assim: ai pai, eu me arrependo, buá, buá, e no outro dia eu estou lá enfiado de cabeça. Deixa eu te dizer uma coisa sobre arrependimento. Arrependimento é como oxigênio. Dá para você entender isso? Você precisa do oxigênio agora? Se você não tiver oxigênio, o que acontece? Assim, se você não tiver arrependimento. Deixa eu te dizer outra coisa sobre o arrependimento. Guarda isso. Se esforce, lute para se arrepender todos os dias. Porque o dia que você pecar e não se arrepender, você vai se acostumar. Vou dizer de novo, eu quero que isso fique na sua cabeça. Ore todos os dias para que você tenha arrependimento, porque o dia que você pecar e não buscar arrependimento, você vai se acostumar com ele, com o pecado. Aí você começará a ter um relacionamento com esse pecado, e no máximo que você vai ter é um mal-estar por ele. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança o quê? A misericórdia alcançada pelo deixar. Então entenda, quando ele fala perder a vida, é perder, aqui existe literalidade, é perder, porque se não perder, não ganha, não há nada negociável nisso. Imagine uma pessoa que foi evangélico por 30 anos, crente de crente, sabe aquele que até o berço dele era evangélico? Que tem gente que tem o berço assim, que fala assim: eu sou de berço evangélico. O meu era de madeira, dos outros eram evangélicos. Pega esse 30 anos de fé, mas depois dos 30 anos disse assim: ai, cansei dessa vida cristã. Ele vai e volta àquelas mesmas práticas. Do dia dele encontrar com o Pai, ele vai dizer assim: que isso, Deus? Não é preciso que você vai jogar 30 anos fora. Ele vai dizer: não foi eu que joguei, foi você que jogou. Ele não vai poder dizer: Senhor, não é possível que nem aqueles dias que eu orei de madrugada chorando, e as vezes que eu preguei para as pessoas e elas creram,
Isso já até prova que esse indivíduo não é nascido de novo, que ele acha que ele convenceu alguém do Evangelho. Eu já disse para você, um verdadeiro cristão nunca diz que ele é ganhador de alma. Por quê? Porque ele não ganhou a própria dele, ele vai ganhar de alguém? Nunca. Quem ganha a alma é aquele que convence o homem do pecado. Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Então é ele que ganha as almas, nós só pregamos. Vão dizer cada coisa? Podem dizer. Lógico que aqui é uma figura de linguagem, que naquele dia a sentença será direta e justa. Ele não vai ficar debatendo com algum advogado da sua própria causa. Ó Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mateus 7:21, aquilo é uma linguagem para dizer o nível da petulância humana de achar que pode fazer alguma coisa e que ele é digno de salvação porque fez alguma coisa. Se alguém ousar chegar diante do Senhor, mas os meus 10 anos de crente, o Senhor vai jogar fora? A resposta é muito direta, não é eu que joguei fora, meu querido, foi você. Então tem arrependimento, é para nossa salvação, é para o pecado ser apagado. Se eu não me arrepender, o pecado está lá, latente. Por quê? Ele está todo dia voltando ali, ele está todo dia diante daquilo, e eu não tenho reação nenhuma, eu não tenho revolta nenhuma àquela natureza. Temos aquela justificativa, eu lutei por um tempo contra isso, não consegui vencer. Então é assim? Era para eu estar preso na cruz, e eu estou preso ao pecado? É assim? Então é assim que eu vou fazer? Então eu tenho naturezas a serem vencidas, obras a serem renunciadas, e um preço muito alto foi pago. O Senhor Jesus não virou do alto lá e falou assim: eu quero todos que vocês sejam salvos. Você entende que o Filho de Deus se manifestou em carne, ele se manifestou em carne e habitou entre nós, ele sofreu todo o dano, ele sofreu chicote, ele sofreu angústia, ele sofreu solidão, ele sofreu sangue, ele sofreu a prisão na cruz, teve a mão e os pés furados, ele foi cuspido, tudo isso, para que eu, no meio das minhas adversidades, falasse assim: eu não consegui vencer isso, estou abrindo mão. O que você acha que alguma misericórdia de Deus planará sobre a minha vida, quando eu olhar para o meu pecado e dar a ele uma bandeira branca? Olha, não menospreze o Calvário. Toda vez que você estiver diante do seu pecado, olha, volte de joelhos e lamente esse pecado, sabe, se torture por causa disso, sofra, não interessa qual dano que você vai sofrer com isso, mas sofra pelo pecado. Olha, homens, mulheres, as pessoas não querem mais sofrer por absolutamente nada, eles não querem sofrer pela família, eles não querem sofrer por aquilo que eles precisam. As pessoas estão deixando de ter que combater as coisas para evitar o sofrimento. Entenda uma coisa: a vida cristã, ela requer esse tipo de adversidade e de atividade. O combate contra o pecado é sofredor, o combate contra o pecado é sofredor, nos traz angústia. Abre aí, 2 Coríntios. Agora folgo, não porque fostes contristados ou entristecidos, mas porque fostes o quê? Contristado para que fim? Ele está falando de uma carta que Paulo escreveu, que deixou os irmãos muito tristes, porque Paulo não escrevia: agora é só vitória, agora é só vitória. Paulo entristecia os irmãos com aquilo que ele discursava e escrevia. Fala assim: olha, entristeci vocês, está tudo bem, mas vamos, verso 9 diz assim: agora folgo porque vocês foram entristecidos, não porque foram entristecidos, mas que foram entristecidos para que fim? Arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, foram entristecidos segundo Deus, de que maneira por nós não padecestes dano com coisa alguma. Verso 10, porque a tristeza, segundo o que? Deus opera o que? Para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Ele está dizendo assim: nós recebemos uma tristeza, e essa tristeza gera arrependimento para a nossa salvação. Eu sou um homem extremamente feliz por ser salvo,
mas extremamente triste porque eu tenho que me arrepender. E as pessoas não querem serem tristes. Hoje o lema da humanidade é ser feliz. Verso número 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para que fim? Para a salvação. Então eu queria e desejo que haja tristeza em minha vida todos os dias. Olha, os filhos estão fugindo e saindo de casa porque querem serem felizes. Maridos abandonando a mulher, mulher o marido porque querem ser o quê? Felizes. Mas Paulo dava a doutrina. Essa doutrina gerava o que neles? Tristeza. Pois pastor nunca dá uma palavra de ânimo para nós. Ele nunca põe a gente para cima. Imagina, eu chegando aqui. Muito bem, irmãos, vamos lá, menina dos olhos de Deus, você é escolhido do Pai, quem quer recebe aí, hoje Deus vai derramar muita unção sobre este lugar, eu vejo uma nuvem de glória neste lugar. Imagina, ou se eu pegar o violão aqui, em vez de nós cantar os atributos de Deus, eu, vai dar tudo certo. Pensa. Paulo diz, eu escrevo essas coisas para que o nosso gozo seja completo. O nosso gozo em quem? Em Cristo. Arrependimento é tristeza, ninguém quer sentir tristeza. Imagina que você ofendeu alguém, aí você foi convencido que ofendeu alguém, aí o que você tem que fazer? Ir lá pedir desculpa, não é isso? É bom? Alguém sai de casa empolgado para pedir desculpa? Não, Isás, eu vou lá, né, e vou pedir desculpa. Não, não sai empolgado. Você, poxa, vou ter que calçar a cara. Poxa, você fica pensando como é que você vai falar. Tem gente que é tão humilde que na hora que vai pedir perdão, alguém fala assim, você me desculpa, mas eu fiz isso porque você me fez isso. Mas eu sei que eu estou errado, mas eu fiz isso porque você fez isso. É humildade. Mas pensa, as pessoas têm dificuldade de dizer assim, poxa, me perdoa, eu errei com você. Principalmente quando elas achavam que estavam certas. A certeza humana é uma armadilha. Sabe por quê? A certeza humana, ela te enche de arrogância. Na hora que você vê que está errado, ela te abandona. O arrogante não tem mais nada para se apoiar. Você vai ver um cristão de verdade quando ele saber que está errado e virar para você assim, olha, me perdoa, eu achei que estava certo. A frase tem que ser basicamente como essa, mudando alguns elementos e salvos o idioma, mas me perdoa, eu achei que estava certo. É comum você ouvir isso sair da boca de alguém? Arrependimento para com o próximo, já é isso. Agora, imagina o arrependimento diante de Deus. Não é nada prazeroso, gente. Não iluda que você vai, ai, que vontade de me arrepender. É por isso que você não tem que pôr uma canção para orar, para dar sentimento de arrependimento. Arrependimento é uma consciência. Lembra do filho pródigo lá, que deixou o pai, pegou a herança, foi lá cuidar de porcos e perdeu todo o dinheiro. Ele já vem pensando, maquinando, chegando lá, eu vou dizer, pai, pequei contra ti e contra os céus, eu não sou digno de ser considerado seu filho, o senhor pode me tratar, se quiser, como um dos seus empregados. Ele saiu de casa pensando nisso, até o que ele iria falar. Agora veja a oração de arrependimento das pessoas, do nada, sem pensar no peso do pecado. Ela fala assim, pai, me perdoa pelas coisas que eu já fiz, Senhor, eu não sei quais são, o Senhor sabe. É assim que as pessoas oram por arrependimento. Eu já vi gente orar assim, Deus, me perdoa pelas coisas que eu lembro e as que eu não lembro.
Eu oraria assim: Deus, traz à memória todo o meu pecado, porque eu quero ser perdoado de todos e ter consciência de cada um que eu te ofendi. Eu não posso relativizar o pecado. Ah, Deus me perdoa pelos pecados que eu lembro e aqueles que eu não lembro. O pior é as pessoas saberem quais são os seus pecados e nem nas suas orações são capazes de nomeá-los. Ó Deus, me perdoa por aquilo que eu fiz, Senhor. Aquilo lá com aquela pessoa, aquele dia, Pai. Aquilo não foi de Deus. Não tem nome. É tudo muito genérico. Olha, sabe aquele constrangimento que você tem de ter que se arrepender com uma pessoa que você errou, e que você tem que olhar nos olhos dela e constrangido ter que calçar a cara e dizer assim: me desculpa, eu achei que estava certo, eu errei. Sabe essa falta de coragem que você tem? É essa mesma falta de coragem que surgiria no coração de alguém que diz que estaria arrependido. Ele: nossa, eu tenho que confessar, eu tenho que falar com Deus. Como é que eu vou falar com Deus? Ele ia ter inquietude, ele ia deitar na cama, cobrir com cobertor e ficar assim: eu preciso falar com Deus. Ia virar para um lado, para o outro, e isso ia dar meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã. Eu pequei contra os céus, eu não posso conviver com isso. Ele ia olhar para a Bíblia em cima da mesa e ia ficar como se estivesse olhando para a própria face de Deus. Ali está as Escrituras, eu aprendi estas coisas, estou fazendo contra ela. De manhã ele vai lá pentear o cabelo e chega no espelho, ele olha para o rosto daquele homem e diz: como que eu posso olhar para isso, Deus? Ele não ia conviver com aquilo, ia ficar inquieto. As pessoas ficam tristes porque perderam o emprego, porque brigaram com o amigo, porque brigaram com a namorada ou com o namorado, tiveram desconforto no casamento, mas eles não chegam no trabalho triste porque pecaram no outro dia. Eles chegam no trabalho porque você está triste, aí o cara brigou com a namorada. Briguei com a namorada. É o crente. Mas ele nunca chega triste porque ele pecou contra Deus, porque ele fez coisas que ofendiam a Deus, ele não tem isso. Aí ele chega diante de Deus para arrepender, porque ouviu uma pregação de arrependimento. Fala: Deus, me perdoa pelos meus pecados. O crente limão. Você não sabe o que é o crente limão, né? Vou te mostrar o que é o crente limão. É aquele que ele está nem aí porque você está pregando, mas na hora de orar ele: oh Deus, oh Deus. Depois ele sai dali e não lembra de mais nada. Parece que ele chupou um limãozão. Não, do nada, o arde. Mas na hora que você está instruído, seja honesto, transparente. Olha o que está dizendo o verso de número 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o quê? Para que fim? Por que nós temos que arrepender? Porque foi dado para nós uma salvação, um preço foi muito alto, alguém chorou sangue, alguém apanhou muito por causa disso, e não foi um mártir, não foi uma pessoa boa, não foi alguém que foi bem criado simplesmente, ou porque teve um ideal. O Filho de Deus se manifestou em carne, habitamos em nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isaías diz que era um homem que eles viravam o rosto. Esse Jesus enfrentou todo o peso do pecado para conceder para mim arrependimento. Cristo concedeu para mim arrependimento. Foi Ele que me deu arrependimento. Foi Ele que manifestou para nós arrependimento. Você precisa entender isso. Arrepender é como respirar, é hoje, é agora, e de todo o coração. E se você não tiver vontade de arrepender, olhe, Deus me dê arrependimento, porque eu não estou enxergando o meu pecado, eu tenho paz com a minha vida, e isso não é bom. O Senhor Jesus diz assim: olha, não julgueis que vim trazer paz, mas vim trazer o quê? Espada. O Senhor Jesus diz assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a paz, não dou como o mundo a dá. Nós temos uma paz com Deus, na justificação de Cristo. Olha, nós temos paz com Deus, mas não temos paz com nós mesmos.
Porque a nossa paz com Deus não me deixa ter paz comigo mesmo. A minha natureza é um desconforto. A minha imperfeição é um desconforto. Ele diz, nesse caso, não vim trazer a paz, vim trazer o quê? Então, o arrependimento, a tristeza pelo pecado. Se você não confessar o seu pecado, você acostuma com ele. E tudo que eu disser sobre isso, não vai nem entrar no seu coração. Não passará daquilo que diz, se não me engano, em Jeremias, como uma canção de amor para você. Só uma canção muito bela, mas não vai promover absolutamente nada. Então ele faz isso através do seu evangelho. Deus dá o seu arrependimento pelo evangelho. Vai aqui em Jeremias comigo, capítulo de número 31, o verso de número 18. Bem ouvi que Efraim se queixava, isso é Deus dizendo, castiga-me, e fui castigado como novilho, ainda não domado, converte-me e converti-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Verso 19, na verdade que depois que me converti, o que ele teve? Qual que é a prova da nossa conversão então? Alguém só é salvo se arrepender. Aí o que a lógica de nossa religião faz? A religiosidade é o seguinte, alguém aqui quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí ele vai lá na frente. Eu já fiz muito isso. Eu fui domesticado a fazer isso. Aí eu tinha que trazer a pessoa aqui na frente. Levanta a mão. Aí eu tinha que dizer para ele, repete essas palavras comigo. Ele repetia. Aí todo mundo e ele acreditava que a partir dali ele estava arrependido e salvo. Mas não entenderam que arrependimento é a demonstração de nossa conversão. Agora eu te digo uma coisa, quantas vezes que você tem que se arrepender? Todos os dias. Agora eu quero que você só se responda uma única pergunta. Hoje, qual oração sincera de arrependimento você fez? Qual momento você tirou para fazer a avaliação da responsabilidade de seus pecados? Qual momento você disse, poxa, eu tenho pecado tanto contra Deus? Em qual momento? As Escrituras dizem que nós precisamos produzir os frutos dignos de arrependimento, não é assim? Existem frutos que demonstram evidência, olha aqui, Mateus capítulo de número 3, o verso de número 8, olha o que diz, produzir pois frutos dignos de arrependimento. Existe prova de arrependimento. Entenda que o arrependimento não está evidenciado no momento que você ora, mas é depois do que você ora. A oração é só uma demonstração, mas a evidência está no fruto que é produzido depois disso, que é o arrependimento das obras mortas. Só que nós não podemos produzir esses frutos. Quando Cristo vem na cruz do Calvário, Ele nos dá, Ele inaugura para nós uma oportunidade grandiosa. Olha aqui Romanos, capítulo de número 2. Romanos, capítulo de número 2, olha o que nós recebemos. 2, o verso de número 4.
Romanos 2,4: ou despreza tu a riqueza da sua benignidade e paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus, ou ignora que a benignidade de Deus é que te leva ao arrependimento? A benignidade de Deus é que nos leva. Como que isso se sucede? Porque alguém pode dizer assim: eu não me arrependi, é porque Deus não me deu. Deus nos deu a manifestação de sua benignidade para adquirirmos arrependimento, primeiro, enviando Cristo. Se hoje nós temos oportunidade do arrependimento, porque foi exposto para nós a obra de sua justiça. Até então, não tínhamos o peso disso. Então hoje, a misericórdia de Deus é exposta para nós, através de sua benignidade. Deus provou a sua bondade, a sua benignidade, enviando o seu Filho para nós, sim ou não? Então, a benignidade de Deus que nos leva ao quê? Ao arrependimento. Vai lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura, talvez, porventura, Deus lhe concederá o quê? Para receberem o quê? Vamos ler de novo. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará para conhecerem ou receberem o quê? E a tornarem-se despertando-se dos laços do diabo, cujas vontades estão presas. Então, aqui dentro do contexto de Timóteo, está falando para o servo de Deus instruir com mansidão, ser sofredor, sofrer esta causa. Olha o verso de número 24: e ao servo do Senhor não convém ser contendeiro, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, e o que mais? Sofredor. Esse é o meu desafio. Não julgo ter alcançado isso, mas esse é o meu desafio. Continuar com profunda mansidão por cada um de vocês, porque aprove Deus eu estar aqui sobre este lugar, entre os irmãos, anunciar esse evangelho. Para que fim? Para o verso 25, instruindo com mansidão. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a vida e despertando do sono do laço do diabo, cuja vontade estão presas. O motivo pela qual eu estou pregando estas coisas é para que de alguma forma, alguém que esteja em sono e laço profundo, olha, eu sou ousado a dizer que se você veio aqui e sentou aqui diante disso tudo que eu estou te dizendo, isto é evidência, é a prova da benignidade de Deus, que é através dela que é concedido para nós arrependimento. Deus foi bondoso comigo e com você. Há uma benignidade grandiosa que nos trouxe até aqui. Em alguns casos, em grandes casos, em bons casos, arrastou até aqui, para que você pudesse ouvir que você precisa se arrepender todos os dias, e dentro disso Ele conceder a nós, conceder a capacitação. Eu não posso isso de mim mesmo, Ele está me dando pela pregação do Evangelho, e essa pregação que eu me comprometo aqui hoje, a pregação do Evangelho e a vinda e manifestação do Cristo em carne, como instrumento disso, a liberação de nossa salvação, a justiça de Deus no Calvário, para que eu e você tivéssemos hoje uma grande oportunidade de arrependimento. Eu prego arrependimento hoje para crentes, prego arrependimento hoje para salvos. O que você pensa que é o arrependimento? Ofendeu a sua esposa, sabe que ofendeu, continua orando? É assim? Ou tem que voltar lá e dizer, eu achei que estava certa, mas eu estou errado?
Aí alguém possa dizer, é porque você não conhece a minha esposa. Porque se eu falar com ela que ela estava certa, acabou a minha vida. Melhor sofrer pelo temperamento da sua esposa, que ama estar certa, do que sofrer pela justiça de Deus, que sempre esteve certo. De outra sorte, a esposa também, se eu falar que ele estava certo, ele vai crescer demais em mim. Vai ser um mês eu fazendo as vontades dele. O arrependimento deveria mover a igreja. A igreja deveria viver em arrependimento. O jovem tem que se arrepender e largar a promiscuidade. Precisa se arrepender. Se você não se arrepender, não há valor algum na sua vida cristã. A vida cristã é oxigenada pelo arrependimento. Se você não a oxigena por arrependimento, quantas vezes por semana? Todos os dias. E faça o esforço para dar manutenção nisso o dia todo. O dia todo. Imagina você que se o homem tivesse que pagar um imposto por cada pecado que ele comete. Imagina você se nós tivéssemos que pagar um tributo. Imagina que você teria que pagar R$10 todo o tempo que você pecar. Cada pecado R$10. Você ia dar conta? Você teria que fazer alguma coisa para diminuir esse prejuízo. Qual que era? Você quer diminuir o prejuízo, o que você vai ter que fazer? Parar de pecar, não pecar. Imagina se você todo o tempo que pecar, terá que retribuir isso diante de Deus, ou atribuir um imposto do arrependimento. Qual que vai ser a sua demanda diária? Em ter que orar para arrepender, ou ter que ficar atento para não pecar? Só que se você viver uma vida sem arrependimento, você vai viver uma vida de pecado. Veja a lógica. Então não é um artigo de luxo viver em arrependimento, é a necessidade vital para a vida cristã, é para mim, para você e para todos ao seu redor. Sem arrependimento não tem vida cristã, não tem herança eterna, não tem absolutamente nada. Tudo está ligado intimamente ao efeito da renúncia. A renúncia é o filtro. A vida cristã é um prejuízo, é perda. Lembra que eu te disse? É literalmente, é perda, é prejuízo, é perder a minha vida, é fazer a vontade do Pai, é me arrepender. E o que é o lucro que está nisso? É eu não ser mais destinado às trevas e, sobretudo, muito melhor do que isso, é estar ligado à natureza do Pai para todo sempre. Eu te chamaria agora para arrepender, mas eu não sei como é que você recebeu essas coisas. Não sei se você nem as entendeu. Eu chamaria você agora para levantar e dizer assim: olha, vamos fazer uma oração de arrependimento. É como se eu estivesse distribuindo limão, como na Santa Ceia. Mas eu queria tanto que você ouvisse essas coisas e algo dentro de você pensasse: eu preciso me arrepender. Entenda uma coisa: o problema nunca são os outros, o problema sempre sou eu. O problema nunca são os outros. O mundo não seria melhor se tivesse menos aquilo ou mais aquilo. Não existe isso. A minha família seria melhor se meu marido não fosse assim, não existe, minha esposa fosse assim. Não é isso. Tudo parte do princípio de meu arrependimento. Se você quer a graça de Cristo, eu te sugiro a pedir a Deus uma vida de arrependimento.